Galera, estamos chegando aí. Estamos chegando com mais um vídeo, com mais um momento Tamo Junto Nessa. E aquele momento onde a palavra de Deus, ela vai ser aqui mencionada. Onde Deus, ele fala nos nossos corações. Onde Deus, ele habita. E eu acredito que todo dia é um novo dia pra gente falar de Deus. Eu creio que a gente que é evangélico, né? Temos que fazer isso. Porque a Bíblia, ela relata isso. Se você é cristão, fala de Deus. Se você é evangélico, fala de Deus. Se você vive esse evangélico, fale do Senhor. Vamos colocar em prática. Vamos deixar a preguiça de lado. Tem pessoas que precisam ouvir. Tem pessoas que necessitam de ouvir a palavra de Deus. As pessoas falam de tudo. As pessoas falam qualquer coisa. E de Deus? Tem alguém falando? Eu não sei. Só sei de mim. Porque hoje eu vou começar mais uma introdução. Porque aqui nessa história, Eliseu, mais uma vez, ele vai fazer uma cura em nome de Deus. Eliseu, um profeta da palavra de Deus, que levava o evangelho, ajudava as pessoas. Deus falava com ele. E Deus fala com você? Deus abençoa o seu povo. Deus abençoa essa gente. Deus sabe todas as coisas. Nós não sabemos nada. Estamos numa terra de passagem, onde nascemos, vivemos e morremos. E aqui nessa passagem hoje, já falamos sobre Eliseu, que ele ajudou uma viúva. Já falamos que Eliseu já profetizou o nascimento de um menino e também já curou. E dessa vez aqui hoje, vai ser mais uma cura. Porque é um comandante de um exército. O rei tinha esse seu comandante. Eu acredito que é o queridinho dele. Não só esse comandante, como muitas pessoas que tinham essa doença, eles ficavam praticamente isolados, longe de todo mundo. Eram praticamente que nem zumbis. Não se mistura com as pessoas. As pessoas também são assim. Não se mistura. Normalmente, se você for começar a pegar a mensagem, for olhar bem, as pessoas, quando vê alguém doente, se afasta, tem medo de ser contaminado. Mas eu creio e acredito que existe um Deus que pode curar. Os médicos não podem fazer nem tudo. Nem tudo eles conseguem. Nem tudo eles sabem. Eles tentam de várias formas, usando a medicina. E muitas das vezes, quem cura é Deus, através de milagre. E as coisas é preciso que aconteça para Deus se manifestar. O poder, a grandeza, a glória. O que é impossível vai virar possível. Eliseu era um profeta muito conhecido. Até eles pegaram essa menina, levarem ela. E essa menina foi carregada. E ela ficou sabendo que o soldado estava praticamente com uma lepra. Uma doença muito conhecida que Jó já tinha contraído ela. Mas Jó foi temente a Deus. Jó foi obediente a Deus. Jó não matou ninguém. Mas os seus amigos o abandonaram. Porque ele estava doente. A doença faz isso com as pessoas? Ou as pessoas fazem isso com as pessoas? Porque as pessoas têm medo? Porque as pessoas deixam de considerar um familiar, um amigo, porque está doente?
Mas realmente é assim. As pessoas são ingratas, são realmente. Mas também as pessoas deixam de amar também, por causa da doença. Então Jó, ele perdeu tudo. E esse soldado? Ele perdeu alguma coisa? É o que a gente vamos ver aqui agora. O rei acreditava que um outro rei pudesse curar Naamã. Mandou os dinheiros, mandou os panos, para tentar fazer alguma coisa. Só que esse rei também, ele ficou bravo. Poderia começar até uma briga, porque ele sabia que ele não era Deus. Ele sabia que ele não poderia curar esse homem. Mandou que levasse tudo de volta. Mas e aquele rei? Por que ele não ouviu a menina que tinha falado do profeta Eliseu? Ou ele pensou que era o rei que pudesse ter o poder de cura? Nenhum rei naquela época tinha. Porque eles nem acreditavam em Deus. Eles se achavam o dono de tudo. O dono do mundo. O dono de todas as coisas. Até aí pode ser. Mas dono do mundo, impossível. Quem manda nesse mundo aqui é Deus. Eliseu era um homem que caminhava. Um homem que temia a Deus. Quando eu vejo essa passagem, eu vejo a importância de nós estarmos na caminhada com Deus. Sendo difícil ou sendo fácil, não desviar da rota. A caminhada com Deus não é fácil. Jesus, quando ele veio, ele morreu, ele foi cuspido, ele foi humilhado, ele foi crucificado, ele foi traído, ele foi abandonado, ele foi negado. Levou com ele todo tipo de enfermidade na cruz. Qualquer tipo de vício que você tem, você já é liberto. Qualquer situação que você está passando, você já é liberto. Porque Jesus, ele o libertou. E se você que reconhece Cristo, se você que vive o Evangelho, eu creio que você sabe essas coisas. Por que fica tão preocupado com isso? Jesus, ele já veio. Nos libertou de tudo. Somos libertos de mesmices, de vícios, de doenças, de qualquer coisa que você imagina. Você pode ficar doente, você pode adoecer, mas você vai melhorar, porque você tem Deus, você tem fé, você está acreditando, você está vivendo o Evangelho com Ele. Então é preciso que você esteja com Ele. Não dê as costas para Deus. Não dê as costas para Jesus, como muitos estão fazendo hoje. Por causa de um dinheiro, de uma enfermidade, de um problema, ou por causa de um amigo. Não abandone a Cristo por ninguém. Sabe por que eu falo isso? Porque Cristo foi o que morreu por nós. Ele ajudou tanta gente. Ele ajudou a mim, ajudou a você. Restaurou famílias. Tudo em nome de Deus. Restaurou casamento. Ele foi ajudando, ele foi curando, ele foi alimentando, ele foi restaurando, foi multiplicando. Foi trazendo as boas novas. Ele foi fazendo tudo por nós. Aquela pessoa mal agradecida, aquela pessoa mal ingrata, aquela pessoa assassina, aquela pessoa ruim, aquela pessoa boa, ele fez isso por todos nós. Porque ele sabia que nós tínhamos esperança em mudar. Eu mudei. Você mudou. Quantas pessoas mudaram? Milhões de pessoas mudam. Por isso que Jesus Cristo é o maior influenciador do mundo. É o melhor do mundo também. Ele é completo. E ele sempre falava, ele sempre anunciava o Evangelho. Tudo em nome de Deus. Porque ele sabia todas as coisas. As pessoas não sabem nada.
E Jesus falava assim também: nem só de pão viverá o homem. E realmente é verdade. Aqui estou eu, Deus. Ele habita no meu lar. Deus, Ele habita no seu lar. Jesus, fazendo morada, aonde Ele passa. E voltando para a história de Naamã aqui. Naamã, um soldado temente ao rei. O escolhido do rei. Ele estava doente, mas ele tinha os seus privilégios. Mesmo doente, tinha privilégio. Será que ele não era o cachorrinho do rei? Por que o rei separou ele de todos? Porque ele era o melhor. Paulo também era o melhor diante do rei dele. Paulo não estava doente. Paulo não estava com lepra. Mas Paulo era temente ao rei. Paulo não conhecia Deus. Mas um dia ele conheceu. Temente dos dois lados. Do rei, mas o rei ele abandonou. E virou servo de Deus. E ficou temente a Deus. Serviu a Deus. Mudou o seu nome. Honrou até preso. Pescou almas para Deus. Ganhou as pessoas para Deus. As pessoas viram ele preso. E começaram a se converter. Eu quero esse Deus. Ele está preso, mas está feliz. Eu quero esse Deus. E Paulo se alegrava na cadeia. Mesmo preso. Porque as pessoas viam ele clamando, orando, louvando, fazendo coisas que a pessoa que está livre não faz. Olha a diferença de um profeta da palavra de Deus, das antigas. Olha a diferença de um cristão hoje. Ou, aliás, a diferença de um falso cristão hoje, ou um falso profeta, ou um falso pregador, que engana as pessoas, ilude as pessoas, roubam as pessoas, trambica as pessoas, passa a perna nas pessoas, humilha as pessoas, faz o mal todos os dias. É muito diferente. Temos que ser como os profetas aqui. Eles representaram a Deus, representaram a Cristo. Vamos ser como o Paulo, vamos? Pregador da palavra de Deus. Vamos ser ele quando ele se tornou cristão. Não quando ele era soldado do rei. É diferente essa passagem aqui, né? A gente fala de Naamã, mas se você for começar a olhar a passagem de Naamã, um comandante. Não está muito longe de Paulo, não. A história é tremenda. Segundo livro de Reis, no Segunda Reis, capítulo 5, o tema é a cura de Naamã, do versículo 1 ao versículo adiante. Porque esse versículo aqui, ele é muito longo. Ele é muito comprido. São 19 versículos. Um versículo muito grande da palavra de Deus. Deus é bom demais. O tempo todo. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Naamã, um comandante do exército da Síria, era muito respeitado e estimado pelo rei do seu país, porque por meio de Naamã o Senhor Deus tinha dado a vitória ao exército dos sírios. Ele era um soldado valente, mas sofria de uma terrível doença de pele. Num dos seus ataques contra Israel, os sírios haviam levado como prisioneira uma menina israelita que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à patroa: eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que Naamã, não, o meu profeta que mora. Eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele curaria da sua doença.
Essa passagem é uma mensagem tão falada, porque aqui você vai ver que um homem ele fica doente. É preciso que fica doente, mesmo sendo um comandante, mesmo sendo um soldado, porque o poder de Deus ele vai se manifestar. Tem coisas que acontecem com a gente que é preciso que aconteça para as pessoas ver. Não só as pessoas, não. Até mesmo os seus cônjuges, os seus filhos, quem você ama. Porque as pessoas hoje, em 2023, estão muito sem fé. Estão muito frios. Estão desacreditados. Estão abandonados. Aliás, abandonado jamais. Porque Deus sempre está 24 horas com a gente. Jesus no nosso coração. Ao nosso derredor há principados e potestades. Há muitas coisas nos chamando para o lado das trevas. Há pessoas nos convidando. Há pessoas levando dos maus costumes para os... Aliás, dos bons costumes para os maus costumes. Sendo arrastados. Os tempos de hoje são tempos maus. São tempos difíceis. Onde as pessoas perderam a vergonha. Onde as pessoas não querem saber de Deus. Onde as pessoas não respeitam os pais. Onde as pessoas não respeitam os filhos. Onde as pessoas não respeitam a esposa ou o marido. Ou a noiva, ou o namorado ou a namorada. Fazem tudo na cara de pau, na cara lavada. Então muitas das vezes as coisas precisam acontecer. Como aconteceu no Brasil. Estão tendo um péssimo presidente. Estão tendo uma péssima administração. As pessoas só aprendem através de lutas, através de batalhas, através de guerras. É a guerra que nos fortalece? Galera, é a guerra que você procura a Deus. É a guerra que você vai ao encontro dele. Porque você vai estar aflito. Você vai clamar. Você vai pedir. Então, a doença é necessário que venha para muita gente. Não queremos isso. Mas a palavra de Deus, ela fala assim. Tudo precisa acontecer para o poder de Deus ser manifestado. É assim. E muitas das vezes, hospital não cura, não. É Deus do impossível que cura. Então aqui, ele era um soldado temente ao rei dele. Ele tinha uma esposa. E eles praticamente capturaram uma menina israelita. Levaram com ela para ser a sua empregada. Uma guerra é assim. Quando você está ganhando, você vai pegando as pessoas para ser seu escravo. Mas Jesus, lá na frente, nessa mensagem, lá na frente no Novo Testamento, Jesus veio para livrar todas essas pessoas de escravidão. Ninguém é mais escravo de ninguém. Só que nesse tempo, ninguém sabia disso. Não tinha Jesus ainda. Deus não tinha enviado o seu filho. Os profetas praticamente mencionavam que viria um homem que batiza em espírito. O Messias já era anunciado. João Batista, Moisés, Isaías, anunciava Jesus. Anunciava o Messias. As pessoas dobravam os joelhos para Moisés, para João Batista, achando que ele era o Messias. Mas ele falava, levante-se. Ajoelhe, isso não é para mim não. Tem que se ajoelhar para aquele que vai vir batizar em espírito. Para vocês verem o tamanho, a grandeza de nós está aprendendo toda a palavra de Deus. Tanto do Velho Testamento, como é que era antes, e do Novo Testamento, como que é agora, e como é depois. Deus, Ele é poderoso, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe todas as coisas, como eu tenho sempre falado, que nem de pão viverá o homem. Precisaria que ele aprendesse e vivesse da palavra de Deus também. É um cumprimento, porque o dinheiro é preciso para sobreviver. Mas ao mesmo tempo o dinheiro, ele é a raiz de tudo mal. As pessoas matam por dinheiro.
As pessoas se vendem por dinheiro. As pessoas fazem de tudo por dinheiro. Falar um pouquinho aqui da raiz do mal. Pai mata filho por dinheiro. Filho mata pai por dinheiro. Todo mundo mata todo mundo por dinheiro. Porque o dinheiro está dentro da pessoa já consumindo. De pouquinho em pouquinho está levando todo mundo para as trevas. Se você não estiver prestando atenção, você é mais um que vai ser carregado. Você é mais um na mão do inimigo. Marionete. Assim que podemos falar. Ele brinca com a tua vida. Ele brinca com a tua família. Você deixa que isso acontece. E aconteça. Porque você já está no caminho dele. Mas ainda há uma proteção de Deus quando você encontra Deus. Quando você vai ao encontro dele. Quando você deixa Jesus trabalhar na tua vida. Abrindo seu coração. Para vocês verem. Então essa mulher aqui, praticamente, falou para a sua patroa. Existe um homem ali que pode ajudar o seu marido. E você acha que ela deu ouvido? Ela não deu ouvido, não. Ou deu ouvido? Ela deu ouvido a quem eles conhecem muito como rei. Como pudesse fazer tudo. Como pudesse curar. Leva lá esse dinheiro para ele. Leva do bom e do melhor que ele vai curar o seu marido. Leva lá. Foi feita a carta. Foi feito o pedido. Levaram tudo lá que tinha para levar lá. Mas o rei que estava lá sabia que não podia fazer nada. Porque ele não era Deus. Simplesmente um homem qualquer. E vamos acompanhar essa mensagem aqui. Que ela é muito poderosa. Eu gostaria que o meu patrão fosse falar com o profeta que mora em Samaria, pois ele curaria da sua doença. Essa era a menina que falou com a patroa. A patroa não deu ouvido, não. A primeira vez, não. Mandou direto para o rei. Não deu ouvido. Quantas pessoas dão ouvido à palavra de Deus? Quantas pessoas dão ouvido à Bíblia? Quantas pessoas querem aprender da verdadeira palavra de Deus? Que é chamado sã doutrina. Pai, Filho e Espírito Santo. As pessoas só querem saber Ave Maria, cheio de graça. Só aquele versículo. Só isso. Acorda, povo, acorda, gente. Quer ser cristão? Vamos ler a Bíblia. Vamos viver o Evangelho. Vamos largar de preguiça, comodidade. Vamos parar de ser o que era antes. Vamos ser o que é novo. Porque Jesus, Ele restaurou. Ele entrou na tua vida. Entrou na minha vida. Ele está fazendo morada. Ele está restaurando, está modificando, está abençoando todos os dias. Glória a Deus, aleluia, amém. Continua nos fortalecendo, Pai. Continua nos abençoando. Continua. Porque aqui esse homem vai ser abençoado. Esse homem, ele vai ser curado em nome de Jesus. Em nome de Deus. Porque o profeta, ele vai profetizar a cura. A menina, ela tinha falado. Mas a patroa não deu ouvido. Porque a menina era uma empregada. Mas a menina sabia de Deus. A menina sabia que tinha um profeta. Um profeta que orava, que falava com Deus. Profeta que fala com Deus e Deus corresponde a ele. Que passagem. Vá falar com o rei de Israel e entregue esta carta a ele. Então Naamã saiu levando uns 350 quilos de prata e uns 70 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Olha o tanto de coisas que ele levou para ser curado. Desde quando Deus precisa de dinheiro para curar alguém? Desde quando Deus precisa de alguma coisa para curar alguém? As pessoas acham
que reis vai curar. As pessoas acham que vai fazer algum milagre. Rei vai fazer nada. Porque não tem autoridade, não tem poder para fazer isso não. Eles nem gostam de Deus. Eles nem gostam do Filho de Jesus. A vida inteira eles caçaram Jesus Cristo. Saduceus, sacerdotes, homens das leis, judeus, fariseus, saduceus, todos eles queriam sempre matar Cristo. Defamava demais Jesus. Blasfemava contra Jesus quando ele curava. Não podemos esperar nada de reis. Não podemos esperar nada de presidente, de governadores, de governantes. Eles sempre vão ter a vida deles boas. Eles sempre vão ter total controle do dinheiro que vocês mandam para eles. Eles sempre vão comprar os seus votos. Eles sempre vão ganhar em cima de vocês. Porque eles mentem. Eles não são Deus. Eles não são pessoas que vivem o Evangelho. Não são. Não é diferente dessa época que não. Essa época, a época de hoje, é a mesma coisa. Ou é até pior essa época ainda. Porque as pessoas estão totalmente compradas, corrompidas, afundadas nas trevas. Então aqui, olha só, eles levaram muito dinheiro. Não era pouco dinheiro não, era muito dinheiro. A carta que ele levava dizia assim: esta carta é para apresentar Naamã, que é o meu oficial. Eu quero que você o cure. Eu quero que você o cure. Ele quer. Ele manda. Faça isso porque eu quero, eu estou mandando. Os reis, eles eram assim. O oficial, eu creio que era o cachorrinho dele. Era aquela coleirinha que carregava no pescoço. O oficial é o melhor de todos. Muitas das vezes é aquele que fazia tudo pelo líder. Colocasse o tapete vermelho. Tudo tinha que ser para ele o melhor. Para os outros o pior. Foi por isso que ele foi separado de todos. Porque ele era o melhor em tudo. Em tudo para o rei. Ótimo comandante, ótimo soldado, tudo. E tem pessoas que gostam de pessoas assim. Tem pessoas que gostam de ser abajulado com seus abajuladores. Hoje o que mais tem no mundo são pessoas que abajuladores, que abajulam pessoas. É uma pouca vergonha isso. Abajular Deus ninguém quer. Mas abajular o homem por causa de um cargo, por causa de alguma coisa, fazem rapidamente. Fazem correndo por interesses material, por interesses de fama. Fazem tudo por interesse. Agora, abajular Cristo e Deus ninguém quer. Por que não querem? Porque estão corrompidos com o material. Estão corrompidos com o agora. Estão corrompidos com as trevas. Já é das trevas. É por isso que Jesus vem, para tentar resgatar aquele que está nas trevas. E aquele que está pensando ir. E aquele que vai ir ainda. Porque Deus, Ele sabe quem vai e quem fica. Deus sabe quem vai o trair. O seu filho, quem não vai. Deus já falou assim: muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Aleluia, Jesus. Que eu e minha família esteja no meio desses que são escolhidos. Que aqueles que vivam o Evangelho de Deus, conforme a palavra de Deus, que também esteja nesse caminho, nesse meio também. Que a igreja onde eu congrego, que é pregada a palavra de Deus, que também esteja nesse caminho. Aqueles que vivem o Evangelho. E aqueles que estão tentando viver e aprender dia após dia. Que Deus ouça o meu clamor. Que também esteja nesse caminho. Que a minha família também esteja nesse caminho. Onde muitos serão chamados e poucos serão escolhidos.
Esses poucos que nós estamos ali, no caminho certo. Então aqui, então Naamã saiu lá mais à frente, ele fez uma carta que dizia assim: eu quero que cure ele, eu quero. Nem obrigado, nem por favor ele pediu, eu quero. É uma ordem. O negócio é 1000 graus, mano. Do jeito que ele falou, já fiz até uma intimação com quem está do outro lado. Poderia gerar até uma briga, um confronto ou uma guerra. O mundo todo hoje está em guerra. A guerra espiritual, a guerra mundial. A guerra acontece na fábrica, no trabalho, nas ruas, no futebol. Em todo o canto do mundo há sempre uma guerra, uma luta, principado e potestades. Isso aí é a vida inteira que vai ter. Quanto isso continuarmos aqui, vamos ter que combater isso aí. Jesus combateu e venceu. E nós vamos vencer para a honra e para a glória. Glória a Deus, aleluia, amém. Então vamos continuar essa história, não podemos parar não. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e exclamou: por que o rei rasgou a sua roupa? Ele sabia que ele não era Deus. Poderia você entregar todo o ouro para ele, todo o mundo na mão dele. Ele não faria nada. Ele ficou indignado porque o rei pediu que ele fizesse isso, curasse Naamã. Isso que ele fez foi uma blasfêmia, se você for começar a olhar sobre a Bíblia. Pedir para alguém curar alguém que não é Deus. Uma blasfêmia forte ainda. Não é fraca não. E ele sabia que ele não podia fazer nada. Ele ficou indignado. Com raiva. E muita raiva. Quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e exclamou: muito medo. Ele tinha medo. Porque Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Muitas pessoas podem falar que não creem em Deus, não creem em Jesus, mas sabe que tem um Deus que fez tudo isso. Mas sabe que tem um Deus que do impossível vira possível. Eles sabem, eu sei, você sabe. Como é que o rei da Síria quer que eu cure este homem? Será que ele pensa que eu sou Deus? E que tenho o poder de dar a vida e tirar? Ele está querendo briga? A menina, a empregada, falou que conhecia alguém que podia curar Naamã. Pensaram em outros reis. Não pensaram em um profeta da palavra de Deus. As pessoas são assim. Acham que o dinheiro pode sair curando todo mundo. Da pandemia mesmo. As pessoas morreram com tanto dinheiro. As pessoas ricas, milionárias, não tinham dinheiro para comprar o oxigênio que elas necessitavam. Se você é rico, você morreu. Se você é pobre, você morreu. Ficaram ali, num saco amarrado, jogado, sendo enterrado como indigentes, em vários buracos, porque estava com o vírus. Eles não queriam nem saber se era rico ou se era pobre. Não vai ter velório. Para vocês verem como o ser humano, ele não vale nada. O corpo não vale nada. Ouro, prata, bronze, dinheiro, não vale nada. Só é mesmo para sobreviver. Porque você morre, você não leva. O dinheiro fica aí. Mas quem fica com o dinheiro vai para uma briga. Começa uma discussão entre padrasto, a esposa, a viúva, os filhos não entram em acordo e vai para um juiz.
homem juiz, fica ali 1 ano, 5, 10, até eles entrarem em acordo. Para vocês verem como o dinheiro ele é a raiz de todo mal. Mas precisa para sobreviver. Senão você não come. A não ser que você plante. Que você tenha uma terra, tenha tudo. Aí você não depende mais de ninguém para viver. Só do seu suor. Como Adão, ele pecou. Deus falou para Adão: a partir de hoje, você vai viver do seu próprio suor. Você vai trabalhar. E Adão trabalhou. Eu estou trabalhando. Você trabalha. As pessoas todas trabalham. Porque a palavra de Deus, ela é concretizada. Ela é mostrada a importância de como que é a verdade. Tudo é verdade, tudo é verdadeiro, tudo é concreto. Tudo é vivo. Porque Deus ele é fiel. Ele é poderoso, onisciente, onipresente, onipotente. Posso todas as coisas daquele que nos fortalece, que é Deus. Aleluia, Jesus. Jesus, o pão da vida, o caminho e a verdade. É Ele, somente Ele. O profeta Eliseu soube do que havia acontecido e mandou a dizer ao rei: por que o Senhor está tão preocupado? Mande que esse homem venha falar comigo, e eu mostrarei a ele que é um profeta em Israel. Então Naamã foi com os seus cavalos e carros e parou na porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou que o empregado saísse e dissesse a ele que fosse se lavar 7 vezes no rio Jordão. Aqui já começa uma outra história da palavra de Deus. Aqui já começa uma verdade verdadeira, porque está envolvendo um profeta. Já não está mais envolvendo reis. Está envolvendo um profeta de Deus. Um homem que fala com Deus. Um homem que vive o evangelho de Deus. Um homem totalmente temente ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Que nós também devemos ser temente a Deus. Como Eliseu. Como muitos profetas. Aqui a história vai ficar mais maravilhada, ainda maravilhosa, brilhante, porque agora há um profeta que já fez muitos milagres em nome de Deus. A cura de um menino, o azeite que multiplicou, e agora mais uma cura. As coisas é preciso que aconteça, para as pessoas verem que existe um Deus que é verdadeiro, que é fiel, que é espetacular. Posso todas as coisas, aquele que nos fortalece, que é Deus. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Assim era Eliseu. Não faltava fé para Eliseu. Não faltava, porque ele sempre andava com Deus. Eliseu mandou que o empregado saísse e dissesse a ele que fosse se lavar 7 vezes no rio Jordão, pois assim ficaria completamente curada a sua doença. Eliseu profetizou. Era um rio comum e normal, como todos os rios. Porque uma simples entra na água e levanta. Entra, sai, entra, sobe e desce 7 vezes. Porque uma simples coisa assim curaria esse homem, esse soldado, esse comandante. Porque Eliseu já sabia que ele ia ser curado. Porque Deus já tinha falado para ele: deixe que esse homem faça isso. A autorização, ela é brilhante. Quando faz as coisas em nome de Deus, não em nome de homem, o milagre acontece. O impossível se torna possível. Uma coisa simples assim. Por que os reis não conseguiam fazer isso? Por que os reis não tinham dessa sabedoria? Era mais fácil pegar as pessoas leprosas e jogarem num buraco. Esconderem de todos. Aniquilar eles, porque estavam doentes. Mas tirou um, que era o comandante, o queridinho dele, o Totó.
um cachorrinho. Então Eliseu disse a ele: vá no rio e 7 vezes mergulhe e levanta, que você vai ser curado. Eu pensava que pelo menos o profeta ia sair e falar comigo, e que oraria ao Senhor seu Deus, e que passaria a mão sobre o lugar doente e me curaria. Olha que comandante mal ingrato. Olha que comandante sem noção. Além do profeta falar com ele, já mostrar o caminho da cura, ainda exigia algo mais. Por isso que o homem, ele é ingrato. Ele vai receber a cura, ainda é ingrato. O homem tem tudo, é ingrato. E quando não tem, também é ingrato. Quando Deus, ele abençoou Adão com a sua mulher, sua conjuntura Eva, Deus fez a mulher para ele ser feliz. Não foi para ele ser infeliz. E quando ele comeu a fruta que não podia comer, a fruta do conhecimento, Deus falou: por que você fez isso? Aí Adão falou: foi a mulher que tu me deste. Olha a ingratidão e o jeito que ele falou com Deus. Dali você começa a entender da onde que vem a ingratidão. Desde o começo, desde a origem, desde a fonte. É assim até hoje. E vai ser assim por muito tempo. Até que Jesus ele vem arrebatar o seu povo. E aqueles que vão ficar aí, esperando uma outra oportunidade que não vai ter. Além disso, por acaso, os rios Abana e Farpar, em Damasco, não são melhores do que qualquer rio da terra de Israel? Essa é a pergunta. Será que eu não poderia me lavar neles e ficar curado? E foi embora muito bravo. Ele ainda queria um rio perto da casa dele. Ele queria um rio que ele fosse curado conforme ele, não Deus. Além de Deus ajudar ele, além de Deus enviar profetas para curar ele, ainda o homem doente, ele exigia. Tá doente, tá morrendo, ainda exigia. Que ingratidão! Deus é muito misericordioso para ver essas coisas assim e falar: meu Deus do céu, além de vai estar curando, tá sendo curado, recebendo a bênção, ainda reclama ainda. Tá vendo como que as pessoas reclamam naquela época? É as mesmas que reclamam hoje, ou até pior. Essas pessoas aqui, elas não conheceram Jesus em carne. Mas Deus falava com os profetas. Talvez, eu não sei. Se eles conhecessem carne, teria uma outra mentalidade. Talvez não. Eles não querem nem saber de Cristo nem de Deus. Muitos não estão nem aí. Fazem o que fazem, não quero nem falar o que eles fazem. É só vocês assistindo televisão. A mancha que fazem todos os dias. Então Naamã desceu até o rio Jordão e mergulhou 7 vezes como Eliseu tinha dito. E ficou completamente curado. A sua carne ficou firme e sadia, como a de uma criança. Depois ele voltou com todos os seus homens até o lugar onde Eliseu estava e disse: agora eu sei que no mundo inteiro não existe nenhum Deus a não ser o Deus de Israel. Aceite um presente meu, por favor. Me deu até arrepio agora. Olha. Fiquei até arrepiado. Olha. Fiquei até arrepiado pelas palavras que o comandante falou de Deus. Tudo é uma farsa. Esses reis, as rainhas,
esses presidentes, esses líderes, são tudo farsas. Só existe um Deus que pode fazer milagre. Só existe um Deus que pode abençoar. Só existe um Deus que pode te restaurar. Só existe um Deus que pode te moldar, te modificar, te trazer as boas novas. Não existe outro. É Deus e o seu Filho Jesus. E o Espírito Santo que habita. Não existe mais ninguém fora eles. O próprio comandante Naamã disse isso. Que alegria de ver um comandante reconhecendo que Deus é Deus. E ele ficou tão maravilhado e curado que foi até a casa de Eliseu entregar um brinde para ele, um presentinho de agrado, de consolo. Juro pelo Senhor, o Deus vivo que eu sirvo, que não aceitarei nenhum presente. Olha como que a palavra de Deus, ela nos mostra, quando Deus faz alguma coisa, não há presente que paga. Quando Deus faz alguma coisa por nós, até mesmo uma mudança de vida, até um aceitamento com Cristo, até algo que você não fazia, você começou a fazer de bom. Não precisa pagar ninguém. Não precisa mostrar que você está fazendo isso. Porque Deus, Ele sabe cada coração. Eliseu não aceitou não. Porque Eliseu, ele era um profeta da palavra de Deus. Ele estava aqui para servir as pessoas, para ajudar as pessoas, para ensinar do Evangelho. Como é bom estar na presença de Deus, para sua família ser bem abençoada, modificada, transformada, para os seus filhos saber sobre os princípios de Deus, a palavra de Deus. Isso é importante. Como eu tenho falado aqui, o cristão, aquele que serve a Deus, ele não pode ser ladrão. Ele não pode ser corrupto. Ele não pode ser aquele que se aproveita de alguém. Porque Deus não quer que somos assim. Temos que ser como Eliseu. Ele nos mostra como que tem que ser. Não precisa pegar nada de ninguém, não. Não precisa comprar ninguém com coisas. Não precisa ser interesseiro de nada. Tudo isso vai ficar. Mas a palavra de Deus vai continuar. Ele vai continuar. Porque nós um dia morreremos, iremos para a glória. Não para qualquer lugar e nem qualquer buraco. Seremos enterrados ou cremados, mas o nosso espírito vai para outro lugar. Um lugar bom. Eu creio nisso. Nada é por acaso, eu creio. Olha só. Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele não quis. Agora eles viram que profetas não era materialista. Profetas não queria nem saber do ouro, da prata, do bronze. A não ser um que era um discípulo, não chegou a ser profeta, porque era ladrão. Judas Iscariote. Aquele era ladrão. Se fosse ele aqui, pegaria o dinheiro, pediria mais e faria até não sei mais o que, porque aquele lá era amante do dinheiro. O dinheiro era tudo para ele. Foi por isso que ele se matou. Já que o Senhor não quer aceitar o meu presente, então deixa que eu leve para casa 2 mulas carregadas de terra, pois de agora em diante eu vou oferecer sacrifício e ofertas que são completamente queimadas a nenhum Deus, a não ser o Deus Senhor, o Deus verdadeiro, o Deus vivo, o Deus que faz todas as coisas, o Deus que eu clamo, o Deus que você clama. Agora Naamã
vai servir a esse Deus. Porque foi o Deus que curou ele. Foi o Deus que mostrou para ele como ele é bom. Como ele não é materialista. Como ele é de coração. Somos a semelhança do Pai. Como ele nos desenhou. É muito feliz ver histórias assim. Porque você só aprende lendo a palavra de Deus. Ou até mesmo no estudo dominical. Senão você nunca vai aprender se você não abrir a Bíblia. Isso aqui não é enfeite, não. Isso aqui são vidas derramadas. Pessoas que deram o melhor para Deus. Ofereceram para Deus sacrifícios. Tempos. Ofereceram até a própria vida. Porque as pessoas matavam eles. Eles eram caçados. Era proibido falar de Deus. Olha só, como a pastora é tão linda. Mas eu gostaria que me perdoassem. Uma coisa que é a seguinte: quando eu tiver de acompanhar o meu rei ao templo de Rimon, o Deus da Síria, para ali adorar, eu vou ter de adorá-lo também. Que o Senhor Deus me perdoe por isso. Eliseu disse: adeus e boa viagem. Naamã também tinha um rei que se achava Deus. Então ele tinha que adorar também aquele rei. Mas não dá para ficar em cima do muro tendo dois reis. Ou você adora o rei verdadeiro, ou você adora um rei impostor. Você tem que pensar nas suas escolhas que você vai fazer daqui em diante. Quem que você quer adorar? O diabo ou Deus? Quem que você quer adorar? O paraíso ou o inferno? As escolhas são suas. Quem faz as escolhas são vocês. Faz um pequeno examine um pouquinho, faz um pequeno exame na sua vida. Se a sua vida está andando para trás, faz um pequeno examine de novo como é que está a sua família. Examine como é que está você e seus filhos, você com a tua esposa, você com os teus vizinhos, você com o seu pai, com a sua mãe, com seus amigos, com seus irmãos. Examine se vocês estão bem. Examine se há Deus na vida de vocês. Estão brigados? Já se perdoaram? Examine primeiro dentro de casa. É a primeira parte onde tem que examinar, dentro do seu lar. Como é que tá? Aí depois você começa a examinar lá fora. Então, eu deixo essa mensagem para todos vocês. Espero que tenham gostado. Foi uma passagem muito maravilhosa. Porque Eliseu, ele fez grandes coisas em nome de Deus. Um profeta na palavra de Deus. E eu aqui aprendi muita coisa. Aprendi muita coisa. Espero que vocês também aprendam quando assistir esse vídeo. Que vai ficar aí. Lá no meu canal no YouTube também sempre vai estar lá. Não se esquece. Que Deus o abençoe vocês. E fica atento às nossas próximas lives. Os nossos próximos vídeos. Não seja mais um enganado. Não seja mais um manchando a imagem de Deus nem de Cristo. Não seja mais um nas trevas. Seja na luz como Jesus. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. E espero vocês nos meus próximos vídeos. Não esquece, se inscreve no canal no YouTube. Ativa o sininho. Tchau, gente. É nóis. Salve, salve geral. E fui! Jesus ama vocês. Deus sempre está com vocês. Não importa aonde que vocês vá. Ele sempre vai estar com vocês. Ele espera por vocês.